Bom dia, a turma que mais gosta de mim no ASEC, porque, né, afinal de contas, nessa turma tem o Japa e tem o Alexandre, né? Aí eu não posso esquecer nunca disso, eu não vou nem comentar sobre o Pedro, porque o Pedro agora é meu amigo, né, Vinícius? Vamos começar aqui, vamos finalizar o capítulo 3, páginas 54 a 56. Por favor, leiam. O simulado de vocês, repito, apenas o capítulo 3. Não tem nada de dificuldade, tá? Se eu estava olhando aqui o capítulo 3 aqui, eu vou dar umas dicas para vocês aqui. Vai cair uma questão sobre Portinari, uma questão sobre pós-modernismo aqui no Brasil e o modernismo do Brasil para finalizar, né? São duas questões ali sobre o modernismo no Brasil. No meio dessas questões eu cito esse rapaz que vocês estão vendo na página 54, Glauber Rocha, né? E tem que ter ideias sobre Marcel Duchamp, né? O Marcel Duchamp, afinal de contas, ele é um dos propulsores aí do... Eu vou mostrar para vocês aqui hoje, tá bom? Vamos lá. Marcel Duchamp, rupturas. O que significa rupturas? Ele rompeu com tudo aquilo que estava acontecendo na época. Ele é de extrema importância. Ele foi um dos precursores, né, da arte conceitual, que vocês conhecem, do dadaísmo, do surrealismo e do expressionismo abstrato. É o inventor também do handmade. Bem, arte conceitual não vou comentar, vocês sabem, dadaísmo vocês sabem, surrealismo vocês também sabem, expressionismo abstrato e handmade eu vou falar um pouco aqui. Eu vou pegar mais em cima do expressionismo abstrato, porque é o que mais o livro traz aqui, e a questão do handmade também. Todos esses assuntos aqui vocês já conhecem, é uma revisão na verdade, né? Como eu falei com vocês, o autor desse livro ele é bem repetitivo, ele vai e volta, e com isso eu que levo a culpa, porque vocês falam que eu estou passando a mesma matéria. Então o handmade, ele é o mais... assim, a obra mais famosa, não, é quase um movimento, é uma manifestação artística do Marcel Duchamp, né? O mais conhecido dele é A Fonte, de 1917. Então, em 1917, o Marcel Duchamp já estava fazendo essa revolução com os handmade, né? Com todas aquelas obras do handmade, e aqui no Brasil não estava nem ainda tinha dado o processo de modernismo, só para vocês terem uma ideia. Porque o modernismo, né, semana de 22, apresentado uma obra com que ele, em vez dele assinar com Marcel Duchamp, ou Duchamp, ele assinou como R. Mutt, não é isso? Mutt. E é rejeitado pelo júri. O pessoal, quando viu essa obra aqui, o Mictório, falaram, que? Tá doido? Tá maluco? A assinatura dele tá bem embaixo ali, ó. R. Mutt, 1917. O júri da época, quando viu essa obra, rejeitou. Mas por que ele fez essa obra dessa maneira? Apesar dessa obra ter um significado muito forte, que à frente nós vamos estudar sobre isso, tem muitas pessoas que falam assim, ah, mas é só um mictório. Não. A apresentação dessa obra com uma outra abordagem, com uma outra tipo de linguagem, ele já destrói os críticos de arte. Vocês sabem muito bem que eu não gosto muito de crítico de arte. Crítico de arte, nada mais, nada menos, é um artista que não conseguiu fazer sucesso e hoje só sabe ficar falando mal dos outros, né? Ele não tem conhecimento nenhum. Então a obra de arte que ele apresentou foi rejeitada pelo júri. Aí ele prova que o júri não sabe nada. A obra só foi aceita quando os jurados tomaram conhecimento que o verdadeiro criador da escultura, né, eles até chamaram de escultura, era Marcel Duchamp. Aí colocaram na exposição. Aí aqui você vê o poder que Marcel Duchamp tinha, né, o pensamento à frente. Tanto que, hoje em dia, nós estamos debatendo muito na arte contemporânea, né, nessa arte atual, o que é arte, o que não é arte. E a partir do momento que ele pega esse mictório e coloca dentro de uma galeria de arte, se torna uma obra de arte apenas pelo fato de estar dentro de uma galeria. E por que então o júri, os jurados, né, os intelectuais da arte, não conseguiram entender que isso era uma obra de arte? Só aceitaram depois pelo nome.
é aquela relevância também, né? Quem começou com isso foi, eu até sempre falo para vocês, era o Pablo Picasso, que ele chegava num restaurante, comia, almoçava, jantava, comia do bom e do melhor, pegava um papelzinho, botava Pablo Picasso esteve aqui, aí entregava na mão do garçom e falava, vai lá e entregue para o dono do restaurante, manda emoldurar e botar na parede, até que um dia ele deu de cara com, eu acho que era um brasileiro que devia estar sendo garçom lá na França, e passou vergonha, que o brasileiro falou, ah tá, pode deixar assim, eu dou o recado, colocou no bolso e falou, mas o senhor pode pagar a conta? Então, Marcel Duchamp também derruba também toda essa hipocrisia desses artistas que se acham mais do que qualquer outro tipo de coisa, né? Ele coloca um mictório no banheiro, um mictório de banheiro usado, tá? Ele não assina como Marcel Duchamp para ver se realmente os jurados iriam perceber a grandeza da obra e depois quando tiram da exposição, depois quando descobre que é dele, ah não, mas já que é dele pode colocar. Então ele falou assim, eu não quero ser conhecido pelo meu nome, sim pela minha arte, né? Então, pulando aqui, ele também foi um dos propulsores aqui da questão do expressionismo abstrato. O expressionismo abstrato, o que é? Características, obras, artistas. O expressionismo abstrato foi uma corrente artística que surgiu na década de 1940, conquistando seu ponto mais alto após a Segunda Guerra Mundial. Bem, vamos lá. Nós estávamos vivendo o modernismo em 1940, nós estávamos no início da guerra em 1940, ok? Então nós vamos analisar modernismo, expressionismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, futurismo, tudo aquilo que vocês já estudaram. E, para finalizar, vem essa questão do expressionismo abstrato. Quando você parar para pensar em expressionismo abstrato, assim, tem ali, a história é muito difícil você datar. Começa assim, as primeiras manifestações assim, na França, em 1870, 1872, mais ou menos aí começa o expressionismo lá na França, toda aquela história. Ok? Até onde vai o expressionismo, até onde vai o modernismo, professor? Fim da Segunda Guerra Mundial, 45, ok? Mas tem algumas pessoas, alguns historiadores, eu estava até pesquisando sobre isso esses dias, eu vou começar a usar isso no meu discurso. De 45 até 1950, estava em transição. Como a história, né, eu já falo para vocês que não tem como datar, tem historiadores que botam 1945, tem historiadores que colocam 1950. A literatura que vocês estão estudando, os livros da Bernoulli, né? Aqui data como 1945. Então é isso que vocês têm que entender. Mas no futuro, amanhã, vocês vão fazer o Enem, essas coisas todas aí que vocês pretendem, pode cair que a literatura lá indica que tem esse período aí de transição. Então muita atenção, é só uma dica. Mas vamos trabalhar com 45, tá bom? 1945. Vamos lá. Essa corrente teve como país de origem os Estados Unidos, né? E foi a primeira expressão artística norte-americana, né, a ganhar aclamação internacional. Por isso também ficou conhecida como Escola de Nova York. Ok? Então, expressionismo abstrato da onde veio o expressionismo abstrato? Nos Estados Unidos. Tudo bem? Apresentado um forte caráter de vanguarda, vocês sabem muito bem o que é vanguarda, está acontecendo, tem um rompimento, mas por que veio um rompimento? Porque tudo aquilo que estava acontecendo antes, até mesmo o surrealismo, você era figurativo. E a abstração, ela deixa de lado toda essa questão do figurativo. Ok? Então vamos lá. Do expressionismo alemão e do movimento como a arte abstrata, o futurismo, que vocês gostaram pra caramba, o cubismo e o surrealismo. O que é expressionismo abstrato? Nós temos aqui uma das primeiras obras de Jackson Pollock. Jackson Pollock, por que o expressionismo abstrato ficou conhecido como uma obra americana, né? Uma típica americana? Exatamente por isso, porque nosso ilustríssimo Jackson Pollock. Expressionismo abstrato é um movimento que tem como características
expressividade e simbolismo. A expressividade é muito presente, porque o artista está se expressando do seu mais puro sentimento, da sua mais pura sensação, emoção. E simbolismo, porque você não encontra figuras, não é figurativo. Muitas vezes representa ali sim a questão do simbolismo. Baseados no conceito, se espelharam o inconsciente coletivo da sociedade, né? Aquela questão do que influenciou tanto os surrealistas, né? Que vocês sabem muito bem, que é o Freud, né? A presença da emoção e a subjetividade, mas também por comunicar verdades sobre a comunicação humana. Quando nós colocamos aqui verdades sobre a comunicação humana, vocês têm que entender o seguinte ponto, presta bem atenção. Vocês lembram naquela época eu falei do surrealismo, que as pessoas queriam ser, assim, verdadeiras e conscientes, sãs, né? Demonstrar para todo mundo que são pessoas de respeito, e a guerra sempre foi provocada e sempre será provocada por essas pessoas que pedem muito respeito. Então eles queriam trabalhar o quê? O oposto, né? Que demonstrava a profundidade do movimento expressionista abstrato, tá bom? Número 19, 1948, Jackson Pollock. Eu trouxe só isso aqui, só um pedacinho, para vocês entenderem um pouquinho mais. Essa é a primeira obra de Jackson Pollock, que ficou conhecida, é a mais famosa. Só que não é a primeira, porque se você ver ali, ó, número 19, o Pollock, ele tinha uma mania de colocar número 1, número 2, número 3. Lembra quando nós estávamos em sala de aula que eu falava estudo 1, estudo 2, estudo 3? Pollock trabalhava muito com essa questão. Observaram bem as cores? Vamos lá. Feita entre 1947 e 1950, ele colocou o nome da pintura de 19, 1948. É uma das mais conhecidas de sua carreira e uma das obras de expressionismo abstrato mais famosa, tá? Aquela que eu acabei de mostrar. Apresentando uma mistura de vermelho, prata, preto, verde e branco. Vermelho, prata, verde e branco. Olha, eu nunca achei o verde. Se vocês conseguirem enxergar, o prata e o preto estão presentes. Até tem aquela história do preto, branco, cinza, as cores neutras, né? A presença da luz, a ausência da luz. Existem alguns artistas que consideram o marrom, por exemplo, o prata, como as cores neutras também. Jackson Pollock é um deles. Aqui na nossa literatura não consta, então esqueçam isso. Isso aqui é uma informação histórica. Existem alguns pintores que consideram marrom, prata como cores neutras também. Então é preto, branco, marrom, né? Preto, branco, marrom, cinza, prata. Eu não concordo, mas cada um é cada um, né? Não estou aqui também, não sou o dono da verdade, tá bom? Mas a nossa literatura não conta, então vocês não podem também acreditar. Exercício avaliativo. Aprendizagem, proposto e sessão do Enem. Vocês já até fizeram os primeiros, né? Dá uma olhada lá na página 57, 58, 59, 60 e 61. Vê se você fez. Faça tudo isso e me envie. Mas assim, me envie até as 17 horas de hoje, gente. Não fica igual aí depois pedindo, pelo amor de Deus, misericórdia da minha alma, porque eu esqueci disso. Tenta enviar pelo menos dessa vez, tá? O simulado, vocês apenas o capítulo 3, esse capítulo que nós estamos encerrando agora, 5 questões, vai valer 30 pontos. As atividades dentro de sala de aula, jogo mais 20. E ainda tem mais 50 pontos que vocês vão disputar no capítulo 4. Aí eu devo fazer um teste, entendeu? Então assim, esses trabalhos que vocês estão fazendo dentro de sala de aula, gente, do capítulo 3, apenas esses trabalhos, todos esses trabalhos que eu enviei para vocês que muita gente não tinha feito, já está valendo 20 pontos. Mais o simulado 30, ainda tem 50. Aí eu vou fazer um teste que deve dar aí mais uns 30 pontos e mais algumas questões do capítulo 4 que vai dar mais 20. 20 pontos vocês sabem muito bem porque a média de vocês é 70. Então não dá mais mole não. E assim, olha, é a última vez que eu vou dar colher de chá. Última vez. Eu falei do último vídeo, falei com vocês no WhatsApp. O Alexandre brincou, né? O Ícaro mandou em cima do prazo, legal. Mas é a última vez. Assim, a gente fala, eu tento dar responsabilidade para vocês. Eu vou, né, vou dando corda, mas aí chega uma hora que vocês falam assim, o Tom você é bobo, daqui a pouco ele dá mais uma colher de chá.
Não, eu não sou bobo, eu dou corda para ver até onde você se enforca. Eu assumi o compromisso, eu sei que eu vou levar bronca, mas tá tudo bem. Mas daqui pra frente eu não vou deixar. Se não me enviar isso aí até 17 horas de hoje, esse exercício aqui, não precisa nem perguntar se pode fazer de novo. Pode ter certeza que você vai pra recuperação. Porque eu sou mal, como diz o Japa, né, Japa? Eu não tenho coração de gelo. Vamos lá então. E outra coisa, na mensagem que eu mandei pra vocês, tem um vídeo do Jackson Pollock. Assiste, tá? Beleza. Muito obrigado, até semana que vem. Qualquer dor de cabeça, qualquer questão, escreva no WhatsApp que eu tento responder o mais rápido possível, tudo bem? Muito obrigado.